galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Na aula de hoje a gente vai abordar um assunto novo que as bancas estão cobrando, que seria o Wix, grupos e redes sociais. Então, na aula de hoje a gente vai abordar todos os conceitos que está por trás do que seria Wix, do que seria redes sociais, porque o aluno ele imagina que a pergunta vai ser da seguinte forma: é uma rede social, Facebook, Instagram? Não, ele vai te perguntar, turma, o que é um Facebook, o que é um Instagram, como que é a visibilidade de um grupo, o que são Wix, quais são os tipos atrelados ao Wix, qual que é o foco de um Wix. Então tudo isso a gente vai detalhar nesta aula de hoje. Então, simbora que a gente está começando agora e sem enrolação, beleza? O que é o Wix? Muitas vezes quando a gente fala Wix, remete à ideia de Wikipédia. E eu não estou falando que o Wikipédia é um tipo de Wiki, mas eu preciso entender qual é o conceito que está por trás disso. O Wix, turma, nada mais é que um local na internet na qual você consegue construir, você consegue criar uma página, criar um site na qual você vai informar sobre um determinado assunto. Imagine o seguinte: eu quero construir um local na qual eu possa informar para os meus alunos todas as dicas, todos os macetes de informática e algo a mais. Você cria este site e esse site ele é colaborativo. O que significa isso na prática? Eu posso colocar um assunto de informática, porque muda-se muitas coisas. Imagine que um atalho que era Ctrl Y para refazer agora nas novas versões do Office é Ctrl R. O aluno pode identificar isso dentro do meu site, ir lá e atualizar. Então essa é a ideia que está por trás de Wix. Tá? Você consegue criar um ambiente de construção de conhecimento, seja ele para qualquer tipo de assunto, tá? Então vamos fazer um mapa mental e identificar palavras-chave para você acertar na hora da sua prova, na hora do seu concurso público. Primeira coisa que a gente precisa entender: a palavra colaborativa. Então eu sou autor, eu posso publicar, como você que é um leitor também pode trabalhar, pode atualizar essa informação. Outra palavra-chave: fácil de escrever. Eu não necessito conhecimentos técnicos, eu não preciso ser um programador para criar uma página wiki, beleza? E a outra coisa que é mais importante, que é mais cobrada: é possível editar. Então as pessoas que visualizam conteúdo podem editar aquele conteúdo. Lembrando, nós trabalhamos com pessoas, né? E pessoas podem utilizar o seu conhecimento tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, às vezes você pega um arquivo que está dentro do Wikipédia, que no começo ele vai falando sobre o assunto, depois ele tem uma receita de bolo, tem algo que não tem nada a ver. Mas a ideia por trás do Wikipédia não é você trabalhar com fake news, né? Que é um assunto que a gente está abordando muito no dia a dia. Então você precisa entender que o Wix, a ideia é você criar uma enciclopédia, tá? Que você possua construção tanto do autor, aquela pessoa que julga conhecedor do determinado assunto, como também o seu leitor, que ele pode ter uma visão diferente e ele também pode contribuir com este assunto, beleza? Então agora que nós já sabemos, tá? Qual é o conceito de Wix, chega o momento da gente entender quais são os tipos de Wix que podem ser cobrados no seu concurso público. Existem 3 tipos de Wix que podem ser cobrada. O Wikipédia, né, que é a nossa enciclopédia livre, né, na qual você pode ter acesso a determinados assuntos. Então, você quer pesquisar algo, o Wikipédia sempre vai te trazer isso. Mas nós temos 2 que não são tão conhecidos para o público, mas que pode ser cobrado em seu concurso público. O WikiHow. Professor, qual que é a ideia do WikiHow? O WikiHow não é só informar. O WikiHow é você aprender na prática. A ideia do WikiHow é o seguinte: eu quero fazer um bolo de chocolate. Você vai lá, pesquisa dentro do WikiHow e você fala como pesquisar, como fazer um bolo de chocolate.
ele vai falar para você quais são os elementos e como fazer. Traduzindo ou resumindo, é como se fosse um manual de passo a passo. Lá você vai encontrar desde fazer bola, fazer várias experiências, seja na área de ciência, seja na área de educação. Então essa que é a ideia do WikiHow, é a ideia de você aprender algo e fazer na prática. É um manual, um passo a passo até você alcançar o seu objetivo. E nós temos o Wikileaks. O Wikileaks seria a ideia de informações sigilosas, informações que normalmente são secretas. Um exemplo clássico para vocês entenderem é quando houve lá em 2013 o caso do Edward Snowden, né, na qual ele divulgou que vários países, né, os Five Years, que seriam os 5 olhos que tudo vê, ficavam monitorando todas as atividades do mundo inteiro. E até é interessante, né? Os criadores, os autores e colaboradores do Wikileaks ou já foram presos, ou estão presos, ou hoje vivem em asilos, né? Porque eles não concordam com aquele tipo de conduta e eles querem informar a população que aquilo é errado e querem trazer, né, para a sociedade informações que são secretas até então pelos seus respectivos governos, mas que não agem com a moral, não agem com a ética. Então essa que é a ideia por trás do Wikileaks. Então olha que bacana, a gente tem três tipos de Wikis e cada um tem um foco específico. Nós temos o Wikipedia, que é a ideia de você buscar toda a informação. Por isso que eu tanto falo, né, o slogan dele é uma enciclopédia livre. Você tem o WikiHow, que seria manual passo a passo, como construir algo, como desenvolver algo. E nós temos a ideia de Wikileaks, que é para você saber informações que são consideradas secretas, sigilosas, mas que ferem o princípio da ética, ferem o princípio, por exemplo, da moral. Beleza? Então, agora chegou o momento, turma, da gente entender sobre um outro assunto novo que está cobrado nos editais, que é grupos de discussão. Bom, o que são grupos de discussão? São pessoas, tá, que estão criando, tá, assim como o nosso amigo Wix, criando assunto sobre algo, só que tem uma grande diferença, é que quando você está lá na Enciclopédia Livre, por exemplo, no Wikipedia, você vai lá e publica o conteúdo, a pessoa vai e lê. Só que não há interação, e essa que é a grande diferença quando se trata de Wix e quando se trata de grupos de discussão. Você tem lá a publicação de um assunto, vamos falar que seria vazamento de dados, e as pessoas podem interagir com você. Você cria, a gente chama de timeline, né? Ou ciclo de vida. Você vai ter lá, por exemplo, o cara publicou sobre LGPD, e aí as pessoas podem colocar publicações, podem colocar mensagens se aprova, não aprova, o que eles acham, se acham que é bom, se acham que é ruim. Então existe uma palavra-chave até para você diferenciar na questão, que é a interatividade. Então há uma interação entre o dono do conteúdo e o leitor. Diferentemente do Wix, o Wix você publica, a pessoa pode até interagir, mas a interação que existe é o seguinte, ó, tá errado aqui, eu vou atualizar. Acabou, eu não consigo nem ver, né, mais a interação, não fica lá uma página, ó, João publicou, João comentou, João interagiu, João respondeu. Perfeito? Então não há uma interação. E uma coisa que é importantíssima para concurso público, ele é um tipo de comunicação assíncrona. Assíncrona. O que é uma comunicação assíncrona? Não é em tempo real. Então você publica lá uma informação lá sobre LGPD. Perfeito. Você vai ter as pessoas que são os membros, são os participantes daquele respectivo grupo. Quando essa pessoa publica, existe uma moderação. Uma moderação em grupos nada mais é que uma avaliação. Lembra que eu citei para vocês lá no início do Wix que a gente trabalha com o ser humano?
Então a gente não pode deixar um grupo aberto, porque às vezes a pessoa publica coisas que não tem nada a ver com o assunto, ou as pessoas podem publicar xingamentos, ofensas, ou pode denegrir a imagem do grupo. Então por isso a gente passa por um processo de moderação. E esse processo de moderação, o que acontece? É assíncrona. Então vai existir uma pessoa chamada moderador e ele vai avaliar se aquela publicação, se aquela mensagem ela não fere os princípios do grupo e se está ok, está vinculado ao assunto. Uma vez que a mensagem ela é legal, ela é lícita, né, podemos dizer assim, você vai e ativa a publicação e assim vai aparecer lá na página do grupo e as pessoas podem visualizar o que os outros membros pensam sobre aquele determinado assunto. Então fiquem atentos, tá? Além de ter a questão de publicação de conteúdos específicos, nós temos também a interatividade entre os usuários, mas essa interatividade não é em tempo real, ela é assíncrona. E por que ela é assíncrona? Porque eu preciso de um processo de validação, beleza? Bom, continuando agora a questão de grupos de discussão, turma. Chega o momento da gente saber quais são os tipos de usuários, tá, que nós temos em grupos. E nós temos dois. Nós temos o administrador, como também nós temos o moderador. Quando a pessoa tem um perfil de administrador em um grupo, significa que ele pode fazer publicações, como também ele pode gerenciar o grupo, pode alterar as configurações do grupo, de nomenclatura de grupo, de visibilidade do grupo, pode também criar usuários, podem alterar os tipos de perfis. Por exemplo, o João é um usuário comum, então ele só publica, ou o João agora é um moderador, ele vai, além de publicar, ele também pode avaliar as publicações de outros usuários, perfeito? Ou também pode configurar a liberação de permissões para outro usuário. Ó. Esse usuário aqui agora também vai ser um administrador porque eu estou sobrecarregado e não consigo gerenciar esse grupo sozinho, beleza? Então, existem esses dois tipos de usuário. O usuário administrador e o usuário moderador. E o exemplo que nós temos de grupos, tá? São os grupos do Facebook e os grupos do Google. Antigamente existia um grupo muito famoso que era do Yahoo. Só que até, salvo engano, no final de 2019 ou início de 2020, ele foi extinto, tá? E não tem mais a utilização. E aí, pegadinha, uma aposta minha do professor João Kleber, se fosse cobrado este assunto no concurso público de vocês, tá? Ele pode falar que o grupo, ele é uma comunicação síncrona. E essa afirmação está totalmente equivocada. Porque a síncrona é em tempo real. O que é em tempo real? Você enviou e você recebeu. Exemplo, chat e ligação telefônica. Então se eu ligo para você é algo em tempo real. Eu estou falando com você agora, você consegue me ouvir e você consegue responder. Quando você trabalha com grupos é diferente. Eu passo por um processo de validação. E a pessoa pode aprovar, como a pessoa pode também reprovar o meu comentário ou minha mensagem. E dessa forma, nós estamos falando que este tipo de comunicação é assíncrona, perfeito? Agora chegou o momento da gente abordar o assunto redes sociais. No seu concurso público, turma, o examinador, né, a banca, ela não vai te perguntar rede social é o Facebook, rede social é o Instagram, rede social é o YouTube. Ele vai mais além. Ele quer entender se você conhece ou compreende o conceito por trás de uma rede social. Uma rede social nada mais é que um conjunto de pessoas que possuem o mesmo objetivo. Esse conjunto de pessoas também pode ser chamado de comunidade. Então, se eu crio, por exemplo, um grupo de pessoas voltado para um concurso público, ali eu posso criar uma rede social. Se eu tenho, por exemplo, pessoas vinculadas para a parte de empresarial, eu quero fazer, por exemplo, um sistema na qual eu vou publicar informações de vagas de emprego, interação de empresas e pessoas que estão querendo se candidatar a essa vaga, eu estou criando uma rede social. Então eu preciso entender que rede social são um conjunto de pessoas que
possuem um objetivo e interagem por esse objetivo, beleza? Então, fiquem atentos. Continuando esse princípio, a banca pode, né, te perguntar quais são as redes sociais. E as redes sociais mais cobradas são essas aqui que eu estou passando para você, tá? Então nós temos a figura do Facebook, do YouTube, do Twitter, do Instagram, do LinkedIn. Algumas bancas, né, principalmente para carreiras bancárias, Sesgran Rio, por exemplo, coloca que esses dois caras aqui, esses dois apps, são considerados como rede social. Se for uma banca mais pesada, estilo CESP, a gente já meio que desconsidera, porque esses dois aqui não têm a finalidade de uma rede social. A finalidade dele, na verdade, ele foi desenvolvido para um comunicador instantâneo. Para não ficar muito técnico, é como se fosse a evolução dos chats. É a evolução do Skype, que foi a evolução do Messenger e assim por diante. Então, o WhatsApp e o Telegram, eles são comunicadores instantâneos, mas algumas bancas estão inferindo que eles sejam redes sociais, tudo bem? Então, tem que ficar atento lá, se ele colocar rede social e ele mensurar que o Instagram e o Telegram está dentro desse grupo, né? Por exemplo, o concurso do Banco do Brasil, ele colocou lá, no, se eu não me engano, 12º, 13º tópico do edital, que o WhatsApp e o Telegram é uma rede social. Então a gente vai partir do princípio que ele seja, tá? Mas a função principal dele é um chat interativo, tudo bem? Outra coisa que a gente precisa ficar atento são sobre os caracteres coringas, tá? Quem são os caracteres coringas de uma rede social? Você tem a cerquilha, que é conhecida como hashtag, e você tem um arroba, que é considerado uma menção. Professor, qual que é a diferença dos dois? Quando você tem a questão do arroba, você vai marcar, tá? O que eu vou marcar? Você vai marcar uma pessoa, um usuário, ou uma figura pública, ou um órgão, enfim. Você vai estar referindo aquela pessoa, até para ela ver quem está comentando e o que estão comentando sobre ela. Quando você tem um hashtag, você vai separar os assuntos por tópicos. Então, por exemplo, quando eu trabalho na rede social Instagram, eu posso colocar uma hashtag concurso do Banco do Brasil. Se eu quiser clicar, por exemplo, na hashtag concurso BB, vai apresentar todas as pessoas e todas as publicações que foram com essa mesma nomenclatura. Então eu estou criando um grupo, eu estou segmentando. Vocês conseguem entender a ideia? Então aqui eu posso criar uma segmentação de conteúdo, como também eu posso mencionar, tá, uma pessoa, um usuário ou uma figura pública. A primeira rede social que nós vamos abordar é o Facebook, tá? O Facebook, turma, é a rede social mais utilizada do mundo, tá? Cerca de 20% do mundo utiliza a rede social, em torno de 1,6 bilhões de contas. Não estou falando que existe 1,6 bilhões de pessoas que utilizam, até porque uma pessoa pode ter 2 contas, 3 contas e assim por diante, tá? Mas vamos ficar atento quais são as configurações, né? Quais são as características que podem ser cobradas no teu concurso público. Primeiro, quando você utiliza o Facebook, quando você vai criar uma conta no Facebook, é vinculado a um e-mail, e esse e-mail pode ter, tá, 2 tipos de usuário. Eu tenho um usuário que é o padrão, como também eu posso ter um usuário que é a fanpage, tá? A fanpage é algo mais corporativo, na qual você pode criar algo para um órgão, criar algo para uma empresa, ou se você é uma pessoa de caráter público, né? Se eu sou um artista, se eu sou um cara que sou bem visto na sociedade, eu faço alguma coisa, uma ONG, etc., eu tenho um fanpage, beleza? A segunda característica que é muito importante é o feed de notícia. O que é um feed de notícia? É dentro dele que você vai ter uma timeline, você vai ter uma linha da vida, um ciclo, né? Que você visualiza todas as publicações, né? Todas as notícias dos seus amigos, e também é ali que está dentro a parte de publicações de anúncios patrocinados. Outra coisa que a gente precisa ficar atento, tá? A rede social, ela é gratuita,
tá? Então você pode criar uma conta normalmente. Mas como que um Mark Zuckerberg consegue administrar um Facebook, né? Porque, para quem não tem noção, é um gasto muito grande. Você tem que ter programadores, você tem que ter analistas de sistemas, você tem que ter um local para armazenar todos esses dados, então é um custo muito elevado. E aí, como sobrevive uma rede social? Através das publicidades. Então as empresas, os órgãos públicos hoje utilizam as redes sociais como meio de comunicação oficial, na qual você consegue interagir direto com o cidadão. Então você pode visualizar que as pessoas estão comentando bem da LAC Concursos. Então, logicamente que você vai adquirir um curso na LAC Concursos. E se as pessoas estão falando mal da LAC Concursos na rede social, opa, o funcionário lá na LAC vai falar, pô, o que está acontecendo? Vai entrar em contato diretamente com esse usuário e falar, o que aconteceu, o que eu posso te ajudar? Então, e além de dar efeito de publicidade, ele também traz essa questão de a gente resolver conflitos, a gente resolver problemas que antes a gente não conseguia ver, porque as pessoas vão publicando, mas existem pessoas que são gestoras de conteúdo e conseguem visualizar isso. Ela consegue ver se está indo bem, se está indo mal e criar, né, planos de ações para resolver essa demanda, perfeito? Então, é dentro do feed de notícia que você consegue visualizar todos os posts, né? Posts são publicações dos seus amigos e também anúncios que são patrocinados, tá? Messenger. O Messenger, ou Facebook Messenger, é um app, tá? Que foi criado para o Facebook para agregar valor. Então, ele é um chat que é integrado dentro do Facebook, na qual você pode enviar arquivos de áudio, de imagens, de vídeo, e também dentro do Facebook Messenger é possível você fazer uma ligação. Você consegue fazer uma ligação de vídeo, de áudio, enfim, você consegue criar um mecanismo, né, de chamadas, tá? E é uma coisa também importante, é através do Facebook Messenger que você cria uma comunicação privada, turma. Então, quando você faz uma publicação no Feeds, por exemplo, essa publicação ela fica vista para todas as pessoas que são seus amigos, né? Lógico, você pode criar também perfis que são privados e perfis que são públicos, né? Perfis privados, né? Na qual você não vai liberar, né, que outras pessoas visualizem o seu conteúdo. Pode até te encontrar na rede social, mas ele não consegue ver quem são seus amigos, não consegue ver quem são suas publicações, tá bom? Mas você também pode deixar público, e eu não recomendo, tá? Até porque hoje está tendo muito golpe utilizando seus dados, utilizando suas fotos, suas imagens. Então, até por questões de segurança, né? Poderia até cair uma questão de segurança vinculada ao Facebook ou outra rede social. Quando você cria uma conta, é importante que essa conta ela seja privada, ela seja fechada. Por quê? As pessoas não vão ver suas publicações, não vão ver que você está viajando, né? Hoje tem muito disso. Então, a pessoa viajou, por exemplo, ela publica que está lá na praia, publica todo mundo, todos os entes que moram naquela casa. O cara fala, opa, se não tem ninguém na casa do professor João Kleber, vamos lá assaltar, vamos fazer um limpa na casa do professor João Kleber. Então isso também é importante, poderia cair até em concurso de questões de segurança, tá? Então você tem que limitar o acesso ao teu perfil, perfeito? Falei para vocês sobre notificações agora, né? Desculpa, falei para vocês sobre Messenger e agora a gente vai falar sobre notificações. As notificações, turma, são todos os alertas vinculados à rede social. Então, quando alguém te marca, te menciona numa foto ou em uma publicação, quando a pessoa curte, né, a sua publicação, ou quando a pessoa comenta a sua publicação. Então, tudo isso gera uma notificação que é nada mais que um alerta na rede social, tá bom? E compartilhamento também já falei para vocês, né? E eventos. O eventos é uma sacada bem interessante do Facebook, que te permite, tá, turma, criar um calendário. Então, a ideia principal dos eventos é você criar um calendário na qual os usuários que são membros ou fazem parte da sua rede social conseguem visualizar. Então, se eu coloco lá que eu estarei presente a um evento tal, fica marcado, ó, João está no evento Aulão de Informática do Banco do Brasil. E aí a pessoa, poxa, eu também quero participar.
Então isso vai ligando, vai interagindo, vai trazendo mais pessoas e, consequentemente, você dá publicidade ao evento que você está criando, ao evento que você faz parte, beleza? Outra coisa que é muito importante, tá? É a questão de grupos quando se trata Facebook. Nós vimos lá anteriormente que existe o grupo, né, que são pessoas que vai trabalhar com um determinado tipo de assunto. Então, o Mark Zuckerberg, que foi o criador do Facebook, ele é um cara muito visionário, né? Ele é um cara que sempre quer buscar inovação. Até porque a antiga rede social que era mais utilizada antes do Facebook se chamava Orkut, né? E o Orkut, ele meio que parou no tempo, ele não buscou novo mecanismo, ele não buscou novas ações e recursos. E o Mark Zuckerberg é um cara visionário. Então, primeiro ele criou a rede social, depois ele viu que precisava ter uma comunicação direta entre as pessoas, né? Até para quem não sabe, qual que é o foco do Facebook? Compartilhamento. A ideia principal é compartilhar informações se a pessoa está se relacionando, se a pessoa está solteira, se está casada, viúva, relacionamento aberto. Então essa foi a ideia principal do Facebook. E aí ele falou, poxa, eu preciso, além de mostrar a visibilidade do cara, ou da mulher, né, ou do homem, eu preciso também criar um canal que a pessoa consiga comunicar diretamente. Então, eu preciso criar essa forma de comunicação. E aí surgiu o Facebook Messenger, que é o aplicativo, um chat direto, né? E aí ele falou, preciso evoluir também agora. Agora eu vou ter uma pegada mais profissional. E aí ele criou a ideia dos grupos, tá? Na verdade, a ideia dos grupos já existia muito tempo atrás. E aí ele falou, preciso colocar algo diferenciado, tá? Então os grupos no Facebook é um local que você consegue pesquisar várias informações. Por exemplo, em Cuiabá, existe um grupo muito famoso, até as pessoas utilizam para a questão de visualizar ou conhecer novos locais, que é o chamado Aonde Não Ir em Cuiabá. Se eu não me engano, está na casa de quase 300 mil usuários inscritos. E lá as pessoas colocam, por exemplo, questão do local e coloca o porquê não foi. E aí você consegue ter também, por exemplo, poxa, o cara não foi, mas por quê? O cara não foi porque a comida não foi boa, o atendimento não foi bom, entendeu? E também possibilita a pessoa, a empresa que não foi, digamos assim, bem vista, porque às vezes a pessoa tem vergonha, né, de falar na cara do dono do restaurante ou do dono do estabelecimento. Ela vai e publica na rede social, e a pessoa fala assim, poxa vida, vamos melhorar. E ela vai lá, melhora o atendimento, ou entra em contato com essa pessoa para tentar facilitar esse conflito, ou encerrar esse conflito, e ela fala, a página, por exemplo, te dá a opção de você fazer uma técnica, identifiquei o problema, resolvi, está tudo tranquilo. Isso também é uma forma de a gente crescer como cidadão, e crescer como pessoa, e crescer como órgão público, ou seja qualquer figura que esteja vinculada a essa rede social, tá bom? Então, entendemos a ideia agora dos grupos, né? Um espaço onde as pessoas têm um local, um assunto específico e vão interagir sobre ele. No Facebook, também ele pode te cobrar, na questão do concurso público, quais são as visibilidades. Professor, quais são as visibilidades que pode cobrar do concurso público quando se fala do grupo do Face? Ele tem o aberto, ele tem o fechado e ele tem o secreto. Para facilitar na hora da prova, eu quero que você faça um mapa mental e pegue palavras-chave. Toda vez que ele falar que o grupo é aberto, palavra-chave é público, tá? O que é algo público? É algo que toda e qualquer pessoa tem acesso. Mas quando eu pego a palavra pública, eu preciso saber as características que cobra no concurso. Um grupo, quando foi criado e ele é chamado de público, primeiro, toda e qualquer pessoa vinculada àquela rede social tem acesso, tá? E tanto interno quanto externo. Você consegue visualizar também, tá? Se o cara estiver dentro da rede social, quais são os membros que estão lá dentro e quais são as publicações ou as interações que ocorreu naquele determinado grupo. Então perceba, o usuário ele consegue ter acesso total, desde a publicação, desde a interação e quais são os membros daquele grupo. Agora, quando ele fala fechado, a palavra é privado.
Quando alguém fala privado, a gente tem que pensar por trás que é somente pessoas autorizadas possuem acesso. Quando você trabalha com pessoas que têm acesso, aí a gente começa a limitar o acesso. E aí um grupo que é considerado fechado, o que a gente pode ver? Você pode ver o grupo, então aonde não ir em Cuiabá, né, por exemplo, quem são os membros, quem participa, né, daquele grupo, só que tem um porém agora. Você não consegue ver as publicações e as interações que houve nessas publicações. Então, perceba, eu comecei a limitar agora. Eu consigo ver o grupo? Claro que consegue ver. Eu consigo ver quem faz parte do grupo, os membros? Consegue ver também. Só que eu não consigo ver quais foram as publicações que foram realizadas, as suas respectivas datas, e quem interagiu, quem comentou, quem curtiu, quem compartilhou. Beleza? E por último, nós temos o grupo que é chamado de secreto. Vamos colocar a palavra-chave, sigiloso. O que é sigiloso? É algo mais fechado, né? É algo que somente pessoas, digamos assim, não importantes, né? Mas somente aquelas pessoas que foram convidadas, por exemplo. Acho que essa é a ideia do grupo secreto. Somente aquelas pessoas que foram convidadas vão conseguir visualizar aquela informação. Tanto é que um grupo, quando ele é chamado de secreto, você não consegue nem pesquisar na rede social. Então, imagine que a gente criou um grupo lá chamado Informática LAC. Se eu coloquei como secreto, você pode até pesquisar lá Informática LAC. Você não vai encontrar. E aí, o que eu preciso fazer para você encontrar? Eu, professor João Kleber, sou dono, sou administrador do grupo, perfeito? Beleza. Então, eu vou e te convido. Então, convidei, aí sim você vai ter acesso a quem são os membros e que são as publicações. Se eu não te convidei, você não tem nem acesso ao grupo. Diferentemente, se a gente, digamos assim, compara com o grupo fechado. O grupo fechado você consegue encontrar, mas você não consegue ter acesso às publicações. O secreto você não consegue nem achar. Então você precisa ser convidado para ter acesso àquela informação. E essa é a diferença dos 3 tipos de grupos quando se trata da rede social Facebook. O próximo que a gente vai abordar é o Twitter, tá? Se o nosso amigo Facebook tem o foco de relacionamento e compartilhamento, o foco do Twitter, ele é um microblog. Ele é a evolução do nosso diário, né? Para quem há 20 anos atrás tinha muita ideia de diário, hoje eu fiz isso, tá? Então, esse é o tópico, né, que você precisa ficar atento. Então, se ele falar ou mensurar que é algo vinculado ao tipo um blog ou microblog, ele está falando sobre o Twitter. Outra coisa que também é muito importante, tá? O Twitter, gente, ele tem limitação, tá? Eu não consigo publicar qualquer tipo de texto, tá? Eu tenho um limite de caracteres. E qual que é o limite? 280 caracteres. Até 2019, salvo engano, ele tinha um limite de 140. Então, fiquem atentos aí. Se você pegar questões antigas, 2018, 2016, 2015, você poderia pegar questões que colocou lá 140 e a banca colocou que estava correta. Então agora evoluiu de 140, dobrou, né? Foi para 280. Bom, vamos agora saber as características que são cobradas de concurso público. Nós temos algo chamado de moments, que seria as postagens e curtidas. É como se fosse o feeds lá do nosso amigo Facebook. E aqui caiu uma coisa importante, já está caindo em concurso público, que seria o Trend Topics. Então, o que seria o Trend Topics? Através das hashtags que a gente utiliza, você pode colocar, por exemplo, um assunto como o mais visualizado do mundo inteiro. Então a pessoa pode pesquisar, eu quero saber quais são os Trend Topics do Brasil. Então ele vai lá no Twitter, visualiza o que as pessoas estão postando, né? Quais são as maiores publicações, vai ter lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Você também tem as notificações, que é a mesma coisa do nosso amigo Facebook, são alertas, né, de quando a pessoa tem uma nova curtida, tem um novo seguidor na rede social. E aqui é uma coisa importante, ó,
retuitadas. O que seriam retuitadas? É como se fosse compartilhamento, tá? Então, o professor Luiz publicou uma coisa bacana, eu gostei, só que eu vou colocar na minha rede social também. Então, o que eu faço? Eu não compartilho, eu faço uma retuitada, beleza? As mensagens é a mesma coisa do Messenger, né? Olá, meus amigos! Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi seus estudos, mas essa videoaula, essa playlist faz parte de uma campanha promocional da Lá Concursos. Nós disponibilizamos 150 aulas super atualizadas focadas no concurso do Banco do Brasil. Claro que não são aulas completas, é apenas um percentual aí de 30% dessa aula, tá? Para o aluno conhecer a metodologia, conhecer o nosso produto. Inclusive, muitas pessoas assistem essas videoaulas que têm resultados fantásticos. Imagina se o cara tivesse matriculado, feito investimento, por exemplo, aqui de 10 parcelinhas aqui, ó, de R$ 25, você vai ter esse curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital, super competitivo, com professores maravilhosos. Pode ter certeza, o melhor custo-benefício do mercado está aqui na LAC Concursos. Então, galera, tá? Se você deseja aí se matricular, temos aqui nossos canais aí de comunicação, você pode estar clicando, conversando com o nosso atendimento. Beleza, meus amigos? Então vem estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.